Olá pessoal, mais um Estude com o Autor, né? Esse é o nosso segundo vídeo e a gente vai estudar o segundo capítulo do livro. Vou esperando aqui vocês chegarem, coisa de 2 minutinhos. Enquanto vocês vão chegando, eu vou passando as orientações iniciais para esse nosso segundo capítulo, né? Então, o livro que eu estou na mão é esse, né? O Manual de Direito Administrativo da 7ª edição. O segundo capítulo é o que trata de regime jurídico administrativo. Esse capítulo se inicia na página 61 do livro, mas 61, mas eu vou partir para a página 68. Vou começar na 68. Deixa eu ajeitar aqui para que esse negócio não ande mais. Não, às 19 horas foi o que a gente tinha combinado. Às 20 horas fica muito tarde. Porque a gente finaliza quase às 20, né? Talvez um pouquinho antes. Enfim, eu vou passar algumas informações aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é bloquear os comentários. Essa é uma orientação. Peço desculpa a vocês, comentários bloqueados. Mas a interação vai continuar existindo porque vocês vão mandar um e-mail para estude@editorajuispodium.com.br. Então, todas as dúvidas que vocês tenham serão tiradas ao final da aula, né? Então, a gente vai primeiro ler o livro juntos, né? O capítulo 2. Depois que a gente fizer a leitura desse capítulo 2 juntos, aí eu vou olhar as dúvidas de vocês. Então, enquanto vocês vão tendo essa parte inicial da matéria, vocês podem já mandando as dúvidas de vocês, porque o pessoal da editora está recebendo essas dúvidas e vai encaminhar para mim nos 20 minutos, 10, 15 minutos finais. Então eu vou levar aqui até umas 7h20, 7h30, tratando um pouquinho de conteúdo, e depois, a partir desse horário, eu vou começar a tirar as dúvidas que tiverem chegado pelo e-mail. Eu vou repetir o e-mail, tá? Estude com o Mateus, com TH, @editorajuispodium.com.br. Eu lembro que assim que nós terminarmos a transmissão, eu vou liberar um cupom de desconto. Vai ser Mateus, com TH, 2020. Esse cupom não está liberado ainda. Quando a gente terminar a transmissão, a gente libera esse cupom e ele dura 1 hora, tá? Ele vai até as 9 horas da noite, até as 21 horas. Então, 1 horinha de cupom, aí de um pouquinho mais de 1 hora, de 7h30, 7h40, quando a gente terminar a transmissão, até as 21 horas, tá bom? Então, vamos começar? Pega o seu livro aí, pega o seu manual e abre, por favor, no capítulo 2. Eu quero que você abra na página 68. Que está finalizando a análise da indisponibilidade do interesse público. Só para você me acompanhar, a página 64 e a 67 tratam dos 2 princípios basilares do nosso sistema, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, né? Então, a gente aprende que o interesse público é supremo. Então, o administrador, ele tem algumas prerrogativas no exercício da atividade, prerrogativas essa para garantir o interesse público, né? Então, esse gestor, ele goza de prerrogativas como a gente vai ver aqui cláusulas exorbitantes em contratos, atributos nos atos administrativos e todas essas prerrogativas decorrem da supremacia, mas o interesse público é indisponível e essa indisponibilidade acaba impondo algumas restrições ao Estado também. Então o Estado que tem prerrogativas passa a ter algumas restrições, como o dever de realizar procedimentos licitatórios, respeito a teto remuneratório do servidor, concursos públicos e assim por diante. Eu disse que a gente ia começar na página 68, porque eu quero fazer uma ressalva. Se você está na página 68 comigo, você vai ver que eu faço uma inserção de uma súmula 599 do STJ, que é uma súmula razoavelmente recente, né, do ano retrasado, e a súmula deixa claro que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração. Essa súmula decorre da indisponibilidade, né? O interesse público é indisponível. Em razão disso, não se pode utilizar o princípio da insignificância quando se trata de crimes contra a administração, porque o bem jurídico protegido aqui não é o patrimônio, não é o valor. Então, ainda que esse crime contra a administração tenha um prejuízo patrimonial pequeno,
O interesse público é o bem jurídico protegido e esse é indisponível. Então, não se pode utilizar, em razão disso, o princípio da insignificância, né? Então, você marca aí a súmula 599. Depois, eu vou entrando ainda na página 68, nos princípios propriamente ditos. E aí a gente vai trabalhar um por um. Sendo que na página 68, a gente começa trabalhando os 5 princípios expressos do caput do artigo 37 da Constituição, né? Então, o caput do artigo 37 prevê 5 princípios expressos que todo mundo conhece. Tá aqui o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeiro, quando a gente trata da legalidade, a legalidade, ela apresenta para a gente uma noção de legalidade diferente da legalidade do direito privado, né? Então, você vai ver aqui que no direito privado, inclusive eu fiz algumas remissões a outros autores, no direito privado a legalidade é aquela do artigo 5º, que diz que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. E isso é a legalidade para os particulares. A gente chama de princípio da não contradição à lei. O particular pode atuar livremente, desde que ele não contrarie o texto legal, né? A legalidade no direito público, não. Na página 69... eu deixo claro, aqui no terceiro parágrafo da página 69, que no direito público a legalidade diz respeito ao princípio de subordinação à lei. Por que subordinação à lei? Porque o administrador não atua sempre que a lei não proíbe. O administrador público só pode atuar quando a lei permite. Então só existe atuação administrativa se houver permissivo legal. Isso é o princípio da subordinação à lei. É a legalidade no direito público muito mais intensa do que a legalidade aplicada aos particulares, né? Além desse princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, que está na página 72, e aí mais especificamente 72 e 73, se você puder dar uma passadinha para lá, é porque depois eu vou falando de estado de sítio, estado de defesa, algumas restrições à legalidade, porque nenhum princípio é absoluto, né? Mas, quando eu falo do princípio da impessoalidade, esse princípio da impessoalidade, ele é enxergado sob 2 enfoques. E a página 73 e na 74, eu trago justamente esses 2 enfoques. O primeiro enfoque, que é o enfoque tradicional acerca da impessoalidade, define que impessoalidade significa não discriminação. Ou seja, no momento que o administrador público atua, ele não pode discriminar a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Quando eu falo discriminar, normalmente você pensa em prejuízo. Mas eu estou falando em prejuízos e benefícios. O administrador, quando atua, ele não pode atuar de forma a discriminar as pessoas, nem para beneficiar e nem para prejudicar, tá? A ideia é de que nem para beneficiar, nem para prejudicar é possível se atuar na busca de atender a pessoas. Essa é a ideia da impessoalidade. Então, concursos públicos, licitação, tudo isso tem a ver com essa impessoalidade, né? Nomeia um servidor, quem? Não sei, o primeiro colocado no concurso. Gente, eu quero lembrar vocês, para que chegaram agora, rapidinho, que tem um e-mail, estude_com_mateus, com th, @editorajuspodium.com.br, para que você mande o e-mail com as dúvidas, porque eu vou responder ao final, tá? Que agora está com os comentários desativados. Então, a impessoalidade como não discriminação é o primeiro enfoque. E aqui, desse primeiro enfoque, surge a súmula vinculante número 13, que é a súmula do nepotismo. Eu até trago ela aqui no iniciozinho da nossa matéria, quando a gente fala dessa impessoalidade, no artigo 74, né? Ou na página 74. O 2008, o STF editou a súmula vinculante número 13. Se você puder, você já grifa aí o segundo parágrafo da página 74, em que eu declaro aí o que é a súmula vinculante número 13, né? Que é a súmula do nepotismo, que veda a nomeação de parente até o 3º grau civil, cônjuge ou companheiro, para exercer atividade sob a chefia da autoridade nomeante, inclusive vedadas as designações recíprocas. Só que a impessoalidade tem um outro enfoque. O segundo enfoque da impessoalidade não tem mais a ver com quem vai ser atingido pelo ato. É a impessoalidade sob a ótica do agente.
E aí, o que eu digo a vocês é, quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso também é impessoalidade. Eu não posso imputar a conduta do agente à pessoa do agente. A conduta do agente deve ser imputada ao Estado. O Estado atua por meio desse agente. Inclusive, você vai grifar um ponto aqui dessa página 73, voltando para 73, que é 1, 2, 3, 4, 5, o quinto parágrafo da página 73, em que eu falo do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 1º, ele traz esse conceito de impessoalidade que eu estou trabalhando com vocês aqui. O segundo enfoque, a impessoalidade, sob a ótica... Virgem, entrou uma aranha aqui em casa. Tice, meu amor, chame minha mãe para matar essa aranha que eu sei que você tem medo. Vamos lá. Então, o segundo enfoque, por incrível que pareça, uma aranha imensa. Vocês querem ver? Deixa eu... Minha mãe vai matar. Já foi. A segunda, minha mãe matou a aranha, botou para quebrar. Tá ali matando uma aranha. Nossa, gente, e eu sei que deve ser ambientalmente errado, né? Mas enfim, as crianças aqui em casa não tem como deixar viva, não. Mas enfim, voltando para cá, o artigo 37, parágrafo 1º, é um grande corolário desse princípio da impessoalidade no segundo enfoque, porque ele diz que nas propagandas de governo não se pode fazer constar nome, símbolo, imagem, nada que possa gerar promoção pessoal do agente. Isso é impessoalidade, né? Ou seja, no momento em que você executa uma obra, você não pode fazer isso como se você, pessoa do agente, estivesse fazendo. Então eu não posso executar uma obra e dizer, essa obra é um presente do prefeito fulano de tal para a comunidade, porque não é, né? Quem executou a obra foi o município, não foi a pessoa do agente, tá? Daí, já chegaram algumas dúvidas, que ótimo, a gente vai falar bastante sobre elas, já tem aqui umas 3 ou 4 dúvidas no meu e-mail, ao finalzinho da live, lá para daqui a uns 10, 15 minutinhos, eu tenho que terminar aqui esses pontos, eu vou resolver todas as dúvidas que chegaram. Também, eu queria que você pulasse agora para o princípio da publicidade. Página 76. Vou pular aqui moralidade, né? Claro que no estudo você vai estudar tudo, mas a gente separou para que a gente consiga fazer em 20, 25 minutinhos os pontos mais importantes. Então, publicidade todo mundo sabe que é transparência. A administração pública, ao atuar, ela deve ser transparente no exercício das suas atividades. Ela deve dar conhecimento da atividade a todas as pessoas. A publicidade, ela não é absoluta. Aliás, nenhum princípio é. Eu falo isso no iniciozinho do capítulo, inclusive. Os princípios, eles têm uma carga normativa mais abstrata, e por isso, quando houver conflito, haverá ponderação de interesses. Então, eles não são absolutos. A publicidade pode ser restringida por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Aqui tem um ponto que cai muito nas provas de concurso, que é o texto da lei. Eu quero que você vá para a página 78, por favor. E na página 78 tem assim, exceções à publicidade. É o artigo 23 da lei 12.527, né? Então eu disse a vocês que essa publicidade pode ser excepcionalizada por motivo de relevante interesse coletivo, para garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Beleza, mas as exceções à publicidade estampadas na lei 12.527, que é a lei de acesso às informações, né? Que decorrem desses aspectos genéricos, caem muito em prova. Então, quando puser em risco a defesa do Estado, soberania nacional ou integridade do território, prejudicar ou puser em risco a recondução de negociações ou relações internacionais, puser em risco a vida, segurança ou saúde da população, e assim por diante. Então nós temos aí as exceções à publicidade que você vai deixar marcado já na lei, no artigo 23. Também a gente tem a definição do que é uma informação secreta, uma informação ultra secreta e uma informação reservada. Isso está na página 80. O iniciozinho da página 80, que define o tempo de sigilo, né? Então, se a informação for ultra secreta, são 25 anos de sigilo. Se ela for secreta, 15 anos. Se ela for reservada, 5 anos. Também é interessante você dar uma olhadinha aí nesse início da página 80, porque isso também cai em prova, é texto da lei também, tá? Daí eu vou partir para a página 81,
que trata do contraditório e da ampla defesa, mas na verdade eu vou pular, eu vou falar do contraditório e ampla defesa, mais especificamente nas páginas 82. A página 82 fala da defesa técnica, né? O direito à defesa técnica. O particular tem direito a constituir advogado, ele tem direito a exercer a defesa técnica dele, mas nessa página 82, iniciozinho da 83, eu cito a súmula vinculante número 5, que embora manjada, ainda é muito cobrada de vocês, que é a súmula que diz que a ausência de advogado, a ausência de defesa técnica não gera nulidade do processo administrativo, né? Então grifa isso aí. É óbvio que o particular tem direito a constituir advogado, mas se ele não quiser, a ausência de advogado por si só não gera nulidade do processo. Também, ainda no contraditório da ampla defesa, tem um aspecto que diz respeito ao duplo grau de julgamento. E aí eu queria que você fosse para a página 84. Gente, quem não tem um livro, eu vou liberar um desconto, um código de desconto, assim que a nossa live acabar, e vai só até as 9 da noite, tá? O código vai ser Mateus, com TH, 2020. Mas esse código, esse cupom, vai valer para o site da Editora Gispódio, inclusive com a alegria de dizer a vocês que o livro não está mais em pré-venda, ele já está à venda, já pode pedir que vai ser despachado amanhã logo para vocês, porque a editora não está atrasando, tá? Então, amanhã já vai estar disponível, hoje já está disponível, porque a segunda tiragem chegou aí chegou da gráfica, graças a Deus, para que vocês consigam ter para a nossa próxima live se precisarem. Mas na página 84, a súmula vinculante número 21, está no segundo parágrafo, e ela deixa claro para a gente como o direito ao recurso é inerente à ampla defesa, porque a súmula 21, vinculante, ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, de garantia, para interposição de recurso administrativo. Não se pode exigir garantia, depósito para interposição de recurso, porque eu estaria restringindo o acesso ao recurso e, portanto, violando o contraditório e a ampla defesa. Então aí, página 84, eu quero que você grife. A página 85 traz o princípio que talvez seja o mais importante para as provas de vocês, porque ele tem algumas nuances muito relevantes para a prova. É o princípio da continuidade, que é um princípio implícito na Constituição, mas que está expresso na Lei 8987 de 95, tá? Então, gente, a live vai ficar salva, tá? Eu vou tentar salvar. Da vez passada fui eu que errei, não consegui salvar. Dessa vez eu vou conseguir, mas eu sempre deixo ela salva mais 24 horas aqui no próprio Instagram. Mas eu vou salvar ela para ir para o YouTube também. O princípio da continuidade, ele traz para a gente algumas perguntas interessantes e eu queria separar para falar de duas. A primeira está na própria página 85, que questiona acerca de greve do servidor. Então, considerando que a atividade administrativa deve ser contínua, deve ser ininterrupta, considerando, né, esse princípio da continuidade e de que não se deve interromper a atividade administrativa, servidor público tem direito de greve? Vamos lá. Genericamente falando, não. A Constituição veda a greve dos militares. Então, o artigo 142 da Constituição, está aqui na página 85, 142, parágrafo 3º, inciso 4, fala que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Eu coloquei aqui um número de um julgado do STF, na própria página 85 você vai encontrar, que é um agravo no recurso extraordinário 654432. Se você estiver me acompanhando aqui na página 85, você vai ver que o STF, nesse julgado, ele fez uma extensão que gera muitas críticas dos estudiosos da matéria, mas que é o entendimento hoje da jurisprudência do STF, no sentido de que a vedação de greve dos militares visa resguardar a segurança pública. Em razão disso, os militares têm direito de greve, por expressa disposição constitucional, mas também essa vedação à greve se estende aos policiais civis, tá? Então, o STF vem estendendo a vedação de greve dos militares aos policiais civis. Então, militares não têm direito de greve e os policiais civis também não têm direito de greve, tá? Os demais servidores públicos e civis têm direito de greve, artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, está na página 86, né? Esse artigo 37 deixa claro que os policiais civis, ou os servidores públicos civis em geral, não os policiais, têm direito de greve. O problema é que o direito de greve do servidor,
é uma norma de eficácia limitada. O dispositivo constitucional, está aqui na página 86, ele deixa claro que o servidor público exerce o direito de greve nos termos de lei específica, não é lei complementar, lei específica, lei ordinária mesmo. Não havendo lei específica, ele não teria como exercer o direito de greve. Embora ele tenha direito de greve, ele não tem como exercer, porque não há lei específica. Daí eu coloquei para vocês os mandados de injunção perante o STF, que deixam claro que mesmo não havendo lei específica, o servidor público civil poderá exercer o seu direito de greve nos moldes da Lei Geral de Greve, né? Então, se aplica a Lei Geral de Greve, que é a 7783, para a greve do servidor, até que venha uma lei específica regulamentar esse direito. Lembrando que o servidor público não tem direito à remuneração pelos dias parados, a não ser que a greve decorra de uma conduta ilícita da administração. É o que diz o recurso extraordinário 693456. No último parágrafo da página 86, né? Ele fala que, o STF fala, o tempo que ele estiver de greve não é contado para fins de remuneração, a não ser que a greve decorra de uma conduta ilícita da administração pública, tá? Daí tem um outro aspecto na página 87 que vale sempre a pena você tomar cuidado, que é o dispositivo que trata da exceção ao princípio da continuidade. O artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987, que está aqui na página 87, ele diz que não há violação à continuidade se a interrupção do serviço decorrer de inadimplemento do usuário ou se ela decorrer de uma situação de interesse público. Então, por inadimplemento do usuário ou por motivo de interesse público, é possível interromper a prestação do serviço desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso, né? Claro que é importante você tomar cuidado, que a interrupção por inadimplemento não pode paralisar serviços essenciais à coletividade. Então, se um hospital não pode parar, não pode cortar a energia elétrica de um hospital, né? A gente fala isso aqui na página 88. Inclusive, eu boto um julgado bem bacana em relação à possibilidade de interrupção do serviço de iluminação pública dos municípios. O STJ diz que não pode cortar a iluminação pública dos municípios, mesmo que o município seja inadimplente. É a página 89, é todo esse julgado para você dar uma lidinha, tá? Daí, eu tenho que acelerar, porque eu tenho que partir para as dúvidas, já são 7h25, então eu queria rapidamente falar do princípio da autotutela, está na página 91, esse é bem importante, né? É a súmula 473 do STF, que prevê o poder que a administração tem de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. E ela pode rever os seus próprios atos, independentemente de provocação, para anulá-los, se eles forem viciados, ou para revogá-los por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. A página 92 fala do princípio da razoabilidade, mas tem um QR Code aqui, eu vou pedir para vocês assistirem esse QR Code, que já tem um vídeo aí de 6 minutinhos tratando um pouco dessa razoabilidade. Eu vou fechar a parte inicial da aula, porque depois eu vou partir para as questões, falando do princípio da motivação, porque aqui tem um aspecto bem importante. Gente, eu vou tirar as dúvidas daqui a pouco de vocês, tá? E eu quero lembrar que eu vou liberar às 7h30, assim que a gente acabar a live, 7h30, 7h40, um cupom de desconto para o livro Mateus com TH 2020, que vai valer até as 9 da noite. Mas olha, entra comigo aqui na página 95, que fala do princípio da motivação. Porque a página 96, a motivação é o dever de fundamentar os atos, de motivar os atos da administração. Na página 96, tem um aspecto que eu quero que você tome cuidado, que é a LINDB. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela foi alterada em 2018 e inseridas algumas normas de direito administrativo na LINDB. Uma delas é o artigo 20. O artigo 20 e o 21 tratam da motivação e trazem para o direito administrativo o que a gente chama de princípio do consequencialismo jurídico. O artigo 20 diz assim: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Isso é o princípio do consequencialismo, tá? Então, as consequências práticas da decisão devem ser consideradas na motivação de atos administrativos, tá? Então,
Separei aqui os pontos mais importantes para a gente conversar. Claro que você vai dar uma lida no quadro sinótico. Na próxima quarta-feira, só adiantando, já vou tirar as dúvidas, mas na próxima quarta-feira o capítulo 3, poderes administrativos, inclusive vamos falar de poder de polícia. É muito importante que você tenha estudado antes, porque as dúvidas chegam de forma mais estruturada. Inclusive, eu tenho algumas dúvidas que chegaram para mim. A primeira, Ana Carolina Prata. Poderia explicar a súmula vinculante número 3, que é citada na página 84? Vamos lá. A súmula vinculante número 3, vamos para 84 juntos, mas de antemão eu já lhe falo que ela trata da decisão do Tribunal de Contas que não acata o pedido de aposentadoria, que não depende de contraditório, né? Então, a súmula vinculante número 3 diz o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se contraditório e ampla defesa quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. O que acontece? Pessoal, aposentadoria, reforma e pensão são atos administrativos complexos. Então, o órgão aposenta o servidor e esse ato vai para a manifestação do Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não se manifestar, o ato de aposentadoria não está perfeito. Ou seja, você vai para casa, crente que está aposentado, mas não está. O ato de aposentadoria só se aperfeiçoa depois da atuação do Tribunal de Contas. Então, se o Tribunal de Contas não aprovar a aposentadoria, ele não está anulando sua aposentadoria, ele está impedindo que esse ato de aposentadoria se aperfeiçoe. Então, como ele está agindo antes da formação do ato, essa atuação do Tribunal de Contas não depende de contraditório. Então, ela não é bem uma exceção, né? Ela traz a ideia de que o Tribunal de Contas, não acatando a aposentadoria do servidor, ele está impedindo que o ato se aperfeiçoe e, por isso, nesses casos, ele não precisa respeitar o contraditório. É o que diz a súmula vinculante número 3, tá? A outra fala de a outra questão, ocupação temporária, página 90. A página 90 é a página que está tratando da ocupação temporária de bens, né, como forma de garantia do princípio da continuidade. A ocupação temporária nada mais é do que um corolário desse princípio da continuidade. E aí ele pergunta o seguinte: tendo em vista a existência de faltas contratuais pelo contratado, como se explica a existência dessas faltas? Ele tem direito a alguma compensação pelo uso do bem? Seguinte, a ocupação temporária em contratos administrativos não é penalidade. Então você pode imaginar, vou dar um exemplo que seja justificado. Um prestador de serviço de concessão de serviço público de transporte. Os funcionários entram em greve. O Estado precisa ocupar os ônibus para manter a prestação do serviço de transporte. Isso decorre do princípio da continuidade. E os danos causados a esses objetos vão ter que ser indenizados. Não é uma penalidade, né? A ocupação temporária de bens é uma forma de garantir a continuidade do serviço, mas não é penalidade, tá? Então, sim, vai ter que indenizar, sim. E a página 118, vamos lá, página 118, ela pergunta sobre uma das questões, a questão 12, que fala de uma questão de procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas, tá? Ele diz: constitui-se violação aos princípios constitucionais da administração pública, e o gabarito é limitação de idade por ato administrativo para fins de inscrição em concurso público, ainda que tal medida esteja fundamentada na natureza das atribuições do cargo a ser preenchida. É a súmula 683 do STF. Na verdade, precisa ser, qualquer restrição de acesso, de idade, de altura, do que quer que seja, precisa ser fundamentado nas atribuições do cargo, sob pena de violar o princípio da impessoalidade, tá? Obrigado pela participação. Eu vou relembrar alguns detalhes rapidinho, já vou liberar vocês. Eu quero primeiro lembrar que na próxima quarta-feira, às 19 horas, eu espero vocês aqui de novo. A gente vai tratar do capítulo 3, que é o capítulo que trata de poderes administrativos. Agora, eu vou liberar para vocês um cupom de desconto, Mateus com TH 2020, para quem não tem o manual da 7ª edição. O livro já está disponível, não está mais em pré-venda. Entra no site da Editora Juspodium e usa esse cupom de desconto que eu vou colocar, inclusive, no meu feed do Instagram, Mateus 2020, tá? E a última coisa que eu quero dizer
é que a gente vai continuar fazendo essa live até finalizar a leitura de todo o livro, tá certo? Vou tentar deixar ela salva agora, colocar no YouTube. O que importa é que a gente esteja junto fazendo essas leituras, tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos.